Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao evento de lançamento do Imobiliário Camis. Agradecemos em nome da Camis, Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, organizadora deste evento, e da ABAMI, Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, apoiador de estratégia do evento, e a todos os presentes. Em especial, queremos iniciar homenageando ao vice-presidente da ABAMI, Dr. Daniel Leonardo Ramos Martins, que infelizmente nos deixou recentemente. Então, convido a todos a fazer um minuto de silêncio em sua homenagem. Agora, eu gostaria de convidar para compor a mesa de abertura as seguintes personalidades: doutora Alessandra Ávila, presidente da ABAMI. Doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB-RJ. Dr. Carlos Alberto Vilela, diretor-presidente da Camis Brasil. Dr. Marcos Iúlio, coordenador regional da Escola Camis. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, quero consignar a presença de alguns abamianos aqui da casa. Em primeiro lugar, a irmã e filha do nosso saudoso Dr. Daniel Leonardo Ramos Martins. Os nossos diretores, Emílio Silva, Daniela Capanema, Melina Luna e Haroldo Lourenço. Presidente do Conselho Fiscal, doutora Ilma de Santos. Os conselheiros Fernando Florentino, João Fernandes Filhos e Leandro Sender. O nosso querido ex-presidente e atual conselheiro nato, doutor Sidney Seixas de Santana. Passo agora a palavra para os nossos convidados na seguinte ordem: doutora Alessandra Ávila, doutora Ana Tereza Basílio, doutor Carlos Alberto Vilela e, por fim, doutor Marco Iúlio. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, doutora Ana Tereza Basílio, minha querida amiga, doutor Carlos Alberto Vilela, uma honra muito grande recebê-lo aqui na nossa querida mãe, e doutor Marco Iúlio também, muita alegria recebê-los aqui, receber a Camis. A Camis surgiu, esse evento surgiu de uma parceria da nossa instituição ABAMI com a Camis. Nós adotamos aqui na ABAMI uma ideia de unirmos forças, entre as instituições para incentivarmos cada vez mais o mercado imobiliário. Ter uma Câmara de Mediação e Arbitragem no Rio de Janeiro, a nível nacional, um corpo de árbitros que se apresenta a Camis, é sempre um incentivo, uma fomentação do mercado imobiliário, e isso atinge a todos os advogados. Precisamos hoje dessa união. E a ABAMI, ela tem como missão de fundação
incentivar o estudo do mercado imobiliário e a união entre as instituições de advogados desse setor. Então, nós sempre trabalhamos em parceria com a ABAN, a BRJ. Temos aqui também a mentoria em parceria com a BRJ, que foi uma idealização da doutora Ana Teresa Basílio, que é um projeto fantástico, extraordinário na preparação dos novos advogados do mercado imobiliário que estão ingressando e acaba que atualiza todos os outros que estão no mercado. E ter a Camis aqui para a gente incentiva cada vez mais. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, dizer que sou entusiasta do extrajudicial e da arbitragem, e também dizer que estou muito honrada em estar recebendo vocês aqui e está sendo a casa que está fazendo o lançamento dessa festa. Obrigada a todos, sejam bem-vindos e sucesso a todos. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui nessa casa. E é uma casa muito especial, uma casa que está no coração de cada advogado do nosso estado, sobretudo da área imobiliária. Eu queria saudar todos os queridos amigos da ABAN, na pessoa da nossa maravilhosa presidente, Alessandra Ávila, que veio para contribuir já na gestão do Sidney, que foi fantástica, e agora complementando com uma gestão maravilhosa também. Fica muito claro de se ver como a ABAN está forte com esse plenário cheio de amigos, de grandes advogados, de grandes representantes da advocacia do nosso Estado e de São Paulo também, né? Eu também queria cumprimentar o Carlos Alberto de Mello, que é o CEO da Camis, o Marco e Júlio, também da Camis, e também desejar, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, desejar que a Camis seja muito bem sucedida no nosso Estado, ela é muito bem-vinda. Tanto a mediação quanto a arbitragem são institutos que cada vez mais fazem parte da cultura jurídica nacional, são institutos que viraram política pública do CNJ, do Poder Judiciário, e a advocacia cada vez mais faz uso dessas ferramentas de trabalho importantíssimas que agregam muito à nossa atividade. E na área imobiliária, então, nós temos um espaço ainda imenso para ocupar com mediação e arbitragem. A gente já fez aqui na ABAN vários eventos em conjunto OAB e ABAN sobre mediação e arbitragem. Então, eu fico muito feliz de fazer parte do grupo de boas-vindas à Camis, onde também com a nossa instituição vamos fazer eventos, parcerias. As câmaras de arbitragem e de mediação são grandes aliadas da advocacia, grandes aliadas da jurisdição, e eu não tenho a menor dúvida que a Camis, aqui no Rio de Janeiro, vai prestar um serviço relevantíssimo para a advocacia, sobretudo para a advocacia da área imobiliária. Eu também não poderia deixar de fazer um cumprimento carinhoso ao nosso membro honorário da ABAN, ex-presidente Sidney, querido amigo, cuja maior glória nem é ter sido presidente da ABAN, é ser presidente do América. Todos nós, né? Esses dois times da ABAN, o presidente do América é o time, o coração de todos nós.
o Emílio, a Daniela, o Haroldo, a Ilma, o Leandro, tantos amigos queridos. A BANC, na verdade, ela Carlos Alberto, ela é uma reunião de grandes amigos e de grandes colegas. Eu tive o privilégio de ver a BANC praticamente nascer. Eu era muito jovem, sabe? Tinha uns 5, 6 anos, né? Brincadeira, mas o meu irmão, o João Basílio, que tanto quanto eu é membro da BANC, foi o primeiro estagiário da história da BANC. Ele trabalhava muito com Capanema, com cotidiano. E a BANC é uma segunda casa para toda a advocacia do nosso estado. Então, é uma alegria muito grande, não só estar aqui na BANC, mas recebendo essa parceria importantíssima que vem a ser a Camis atuando aqui no nosso mercado. Então, desejo boas-vindas e conte com toda a colaboração e parceria que nós pudermos dar na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui hoje. Boa noite, uma alegria para nós, a Camis, nessa oportunidade aqui no Rio de Janeiro, ouvir essas palavras da presidente da BANC, doutora Alessandra, da vice-presidente da OAB, doutora Ana Tereza, é um prazer, já me sinto aqui como alguém de casa, com essas palavras tão carinhosas de acolhimento, o Rio de Janeiro tem proporcionado a Camis esse sentimento agradável de sermos acolhidos. Então, de fato, é uma satisfação muito grande para nós aqui estarmos nessa noite. Eu agradeço a presença de todos e hoje, propriamente, quem falaria com mais propriedade é o Dr. Marco Yuri, que é o coordenador regional da Escola Camis, mas não poderia me furtar a falar, ainda que brevemente, de algumas características da Camis, né? Hoje funciono como CEO, ingressei na Camis como árbitro, sou advogado, naturalmente, mestre e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Como experiência à frente da Escola Camis por um tempo, como diretor, mais frequentemente estará lá há um tempo, me tornei uma função de diretor-presidente. A Camis é uma câmara de arbitragem que nasceu em 2016, em Brasília. A sede posteriormente foi transferida para São Paulo e hoje nós nos orgulhamos de termos 9 unidades instaladas pelo país. Vou permitir dar uma olhadinha aqui para que não esqueça de ninguém que tem falado comigo depois. A Camis São Paulo, a Camis Ceará, a Camis Distrito Federal, a Camis Goiás, a Camis Minas Gerais, a Camis Bahia, a Camis Sorocaba, a Camis Campinas e a nossa querida Camis Rio de Janeiro. É importante que saibam também que a Camis foi a primeira Câmara de Arbitragem e Mediação do país a ter o sistema de processamento eletrônico dos seus procedimentos de arbitragem e mediação eletrônico, que é o sistema PAC. E, atualmente, com raríssimas exceções, é uma das poucas que possui. E esse DNA digital que confere a Camis um diferencial muito significativo na prestação dos seus serviços. Além disso, a Camis tem um modelo inclusivo quando se fala de arbitragem e mediação. Esse modelo inclusivo é refletido na nossa tabela de custas dos procedimentos de arbitragem e mediação. Quando se compara a nossa tabela de custos com outras câmaras de arbitragem e mediação, em alguns casos, até com o Poder Judiciário de alguns estados, que ela é significativamente muito mais vantajosa. E aqui a gente está falando de valor, né? Se a gente passar a agregar na nossa avaliação as outras qualidades do procedimento arbitral e de mediação, a gente passa a enxergar que, de fato, é uma alternativa muito mais adequada para algumas situações. Então, é importante que se diga isso, né? Com essa tabela de custos muito mais atrativa, desmistifica-se com isso o dogma de que a arbitragem sempre foi adequada apenas para solucionar conflitos multimilionários. Então, a Camis vem com esse perfil, inclusive, vem para agregar, vem para ser parceira, inclusive, do Poder Judiciário, e é uma alegria que a OAB se coloca à disposição, a Câmara se coloca à disposição da Camis.
Isso é muito satisfatório. E, por fim, não para falar um pouquinho da escola, porque não falar um pouquinho da escola, mas porque eu gostaria de dizer a todos vocês que o nosso quadro de árbitros e mediadores é o mais qualificado, se não um dos mais qualificados do país, né? São profissionais altamente qualificados das mais variadas áreas do conhecimento. Naturalmente, não temos só no nosso corpo de árbitros e mediadores advogados, temos engenheiros, médicos, por isso das mais variadas áreas do conhecimento, e eles são reconhecidos pelos próprios pares dos respectivos mercados, né? Então, isso é importante se destacar. Importante destacar também que o nosso quadro de árbitros não é fechado. Quer dizer com isso? Pode-se se instalar um procedimento de arbitragem. E uma das partes, talvez, não se sinta confortável com os árbitros da nossa lista de árbitros. É possível que ela indique alguém externo ao nosso quadro, né? Naturalmente, essa indicação passará pelo crivo do Conselho Deliberativo da Câmara, que avaliará, sobretudo, reputação ilibada, verificado, né? Mas com isso, a gente demonstra que nós não somos uma entidade fechada. A gente acolhe, mesmo quem não está no nosso quadro de árbitros. É importante dizer isso, né? A maioria das outras câmaras não são assim. Então, assim, é um destaque relevante que eu costumo trazer para todos vocês. Bom, para além dessa atividade principal de administração de procedimento de arbitragem e mediação, Campos tem a escola Campos. O objetivo é promover conhecimento, difundir conhecimento e disseminar a cultura dos métodos adequados de solução de conflitos. Em grande medida, é isso que dá razão a esse nosso encontro de hoje. A escola possui vários núcleos temáticos, até o dia 12, hoje 13, onde imobiliário, né? Poderia destacar a arbitragem agronegócio, arbitragem e administração pública, mediação empresarial, patrimônio cultural e obras de arte, e agora o nosso tão desejado, então, carinhosamente cuidado dos nossos coordenadores, o Dr. Marco aqui, como coordenador regional da escola. Temos, então, aí o nosso núcleo imobiliário. Bom, feitos os breves esclarecimentos, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Marco, mas não sem antes deixar registrado o agradecimento da CAMES ao professor Fred Didier, que nos brindará aí com seus conhecimentos. Então, o Marco conclui as nossas palavras. Mas, de novo, gostaria de agradecer a CAMES, não só por nos emprestar o seu espaço, mas também o seu prestígio, que torna, sem dúvida, esse evento muito mais grandioso. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença, pela paciência aí com o nosso programa técnico. Eu queria saudar Carlos Alberto, faço em nome de toda a equipe da CAMES, agradecer a doutora Alessandra pela acolhida aqui na BANG, uma felicidade muito grande para a gente poder estar próximo aqui. Agradecer também a presença da doutora Ana Tereza Basílio, prestigiando aqui o nosso evento. Para a gente é um dia de muita felicidade, né? Finalmente chegou o dia do lançamento do nosso núcleo. Apesar de ser um dia de muita felicidade, não podia deixar de registrar aqui, mais uma vez, os nossos sinceros sentimentos à BANG com relação ao doutor Daniel. E eu, particularmente, com o Gabriel, que é um dos coordenadores do núcleo, que a gente teve participando com o doutor Daniel do último trabalho dele aqui na BANG, que foi a gravação do podcast, que foi o ar. Então, a gente realmente gostaria de deixar mais uma vez registrado os nossos sentimentos, né? Tivemos a oportunidade de conhecer o doutor Daniel há pouco tempo, mas não podemos deixar de registrar mais uma vez aqui os sentimentos com relação a essa perda assim tão brusca, né? Bom, gente, mas, assim, finalmente chegou o nosso dia, nosso tão esperado dia, né, do lançamento do nosso núcleo. O núcleo, ele nasceu, na verdade, com uma vocação já nacional, né, ele decorrente de 5 anos, onde realizamos aqui no ano passado, em novembro,
E de lá para cá, trabalhamos assim, incansavelmente para construir hoje o que é o maior grupo da Camis, né? 48 membros, entre mediadores e árbitros especializados na matéria do mercado imobiliário. Né? E qual é o nosso núcleo? Justamente trazer o mercado imobiliário, justamente tudo que já é diferencial da Camis, né? E aí o caso Alberto já falou, a questão do processo eletrônico, do nosso sistema, né? Enfim, nossos procedimentos todos rodam de forma online, a gente não tem tramitação de autos em papel, a nossa tabela de custos também, que é um diferencial da Câmara, e principalmente essa capilaridade, né? Que a gente só no período, né? Se a gente for mencionar aí, a gente tem especificamente no imobiliário, o caso que a gente falou a respeito dos outros núcleos que a gente já tinha constituídos, são 12, né? O imobiliário é o 13º, que está lançando agora. A gente tem árbitros mediadores praticamente em todos os estados do Brasil. Né? Isso para a gente é um motivo de muito orgulho. Nós contamos aí com uma equipe de 6 coordenadores também, 3 aqui no Rio e 3 fora do Rio. Né? O grupo, na verdade, nasceu no Rio, mas foi uma dimensão nacional. Temos um coordenador em São Paulo, na Bahia também e Santa Catarina. Enfim, a nossa missão justamente aqui é a gente oferecer ao mercado imobiliário esse núcleo enquanto expertise e acompanhado aí de todos os diferenciais que a gente já mencionou a respeito da Camis. Nós temos, a gente vai falar um pouquinho aí do calendário para o núcleo, né, de ações já previstas no semestre. E queria mais alguma vez agradecer a presença de todos que nos acompanham, inclusive online, para a gente chamar o professor Paquete. Obrigado. Agradeço os nossos convidados e peço a gentileza de retornar ao reservado, porque vamos receber o convidado da noite, né, para a palestra, o Dr. Fred Didier, de forma online. Antes, vamos tirar uma foto para registrar esse momento. O professor Fred Didier falará sobre sistemas multiportas. Ele é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Processual e Civil da LFG Anhanguera, Unidep. Livre docente pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, doutor pela PUC São Paulo e mestre pela UFPA. Professor titular de Direito Processual e Civil na Universidade Federal da Bahia. Diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual do Instituto Ibero-Americano de Processo Processual, da Associação Internacional de Direito Processual e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Advogado e consultor. Passo agora a palavra para o nosso ilustre convidado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, maravilha. Queria saudar primeiro a Camis, uma saudação à instituição, pelo lançamento desse núcleo, né, imobiliário nessa Câmara, que é uma Câmara vanguardista, como bem disse Marco, aqui eu saúdo também,
e agradeço pelo convite. É uma Câmara que já nasceu com um propósito disruptivo de ser uma Câmara totalmente online e com uma estratégia de ocupar espaços que estavam um pouco alijados do sistema arbitral no Brasil. E, para mim, portanto, fica muito honroso para mim ter sido convidado para fazer a palestra de abertura desse momento, que é um momento muito importante, e essa importância é simbolizada pela presença da ABAME, né, como anfitriã, e chanceladora desse belo movimento e importante movimento que a Camis fez e está fazendo. Então, agradeço e quero explicar a razão pela qual nós escolhemos esse tema. Eu vou falar sobre o Sistema Brasileiro de Justiça Multiportas. Sistema Brasileiro de Justiça Multiportas. E, evidentemente, vou focar um pouco no direito imobiliário. A ideia é apresentar o tema para vocês, que é um tema que tem sido objeto das minhas investigações frequentes há 1 ano e meio. Eu estou elaborando um livro, juntamente com Leandro Fernandes, um livro que vai se chamar Introdução à Justiça Multiportas para o Brasil, né? Um livro para o Brasil. E para poder começar esse assunto, aí tem que esclarecer alguns termos aqui, para ficarmos todos na mesma página. Primeiro é o termo justiça. O termo justiça aqui significa solução adequada de problemas jurídicos. Ir em busca de justiça significa ir em busca de uma solução adequada para um determinado e concreto problema jurídico. Justiça aqui, portanto, não significa judiciário. Justiça aqui não significa judiciário. Justiça significa solução adequada de problema jurídico. Por isso, inclusive, que justiça aqui deve ser escrita com letra minúscula e não com letra maiúscula. E esse é um esclarecimento importante. E o segundo esclarecimento é o que significa multiportas. Veja, o termo multiportas ele é a tradução, ao pé da letra, de um termo em inglês, um neologismo em inglês, que é o neologismo multi-doors. Multi-doors. Multi-doors, multiportas, traduziram ao pé da letra. E esse termo, ele nasceu nos anos 70, lá nos Estados Unidos, para qualificar uma espécie de tribunal ideal que deveria se desenvolver nos Estados Unidos. O que é um tribunal ideal? É um tribunal que tivesse múltiplas portas, ou uma corte multiportas, um tribunal multiportas, que se caracterizaria pelo seguinte: você iria ao tribunal com um problema jurídico, e lá no tribunal haveria um setor de triagem desse problema, de identificação de que problema era esse, e lá dentro haveria uma distribuição desse problema em uma das portas de solução daquele problema. Isso dentro do tribunal. Então, o tribunal receberia o problema, faria a triagem e poderia encaminhar para uma vara específica, poderia encaminhar para uma sessão de conciliação, poderia encaminhar para uma arbitragem, poderia encaminhar para uma tentativa de mediação. Isso tudo é dentro do tribunal. Então, a imagem que o adjetivo multiportas queria nos remeter é a imagem de um tribunal que recebesse os problemas jurídicos e não necessariamente os resolvesse por uma decisão de um juiz. Não necessariamente. Pode ser que aquele problema entrasse no tribunal e não saísse por uma decisão de um juiz. Veja que essa ideia é uma ideia muito rica, ela inspirou experiências importantes no Brasil, como os juizados especiais. Perceba que o juizado é uma corte que tem essa característica
desde da sua formação, lá nos anos 80, e depois com a lei de 95, a lei 90/99, veja que essa ideia inspirou o próprio CPC de 2015, que diz que a ação é proposta no judiciário, mas ela vai logo para uma audiência de autocomposição que vai se dar perante o SEJUSC, né? O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é como se fosse outra porta dentro do judiciário. Perceba que isso tudo segue essa ideia dos anos 70 lá dos Estados Unidos. Pois bem, mas vejam que, na minha palestra, eu não uso o termo tribunal multiportas, eu uso justiça multiportas. Por quê? Porque, embora a ideia de tribunal multiportas seja ideia ótima, e esse adjetivo seja ótimo, me parece que o sistema brasileiro é um sistema em que existem múltiplas portas de acesso à justiça, sendo que o tribunal é apenas uma dessas portas, e não a única porta pela qual que você deve atravessar para lá dentro obter a redistribuição. Não, no sistema brasileiro, a gente está... É como se a gente estivesse numa praça, e aqui é uma imagem que eu estou usando, é como se a gente estivesse numa praça, e nessa praça houvesse várias portas, todas elas portas que permitem o acesso à justiça, ou seja, o acesso à solução de problemas jurídicos de modo adequado. Uma dessas portas é o judiciário. A outra é uma câmara de arbitragem. A CAMES é uma dessas portas. A CAMES não está dentro do judiciário. A CAMES está num espaço público, imaginário, né? Isso é uma imagem, no espaço público imaginário, à disposição, portanto, de todos, por isso é um espaço público, oferecendo um modo de solução de problemas jurídicos. Ao lado da CAMES, há outras tantas câmaras de arbitragem, há as serventias extrajudiciais, há as agências reguladoras, há os escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, há os tribunais administrativos, como o Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contribuintes, o CARF, o Tribunal Marítimo, aí no Rio de Janeiro. Perceba que todas essas portas são portas de solução de problemas jurídicos. Elas não estão dentro do tribunal, elas estão no espaço público. E por isso me parece que é mais interessante falar em justiça multiportas do que tribunal multiportas. Ou seja, justiça multiportas é uma justiça, portanto, uma solução de problemas jurídicos que pode ser acessada por múltiplas portas. Essas portas, elas interagem. Elas não são isoladas. Ainda na imagem que eu estou passando para vocês, imagine que existem essas portas, você atravessa essas portas e lá dentro tem um caminho que vai lhe levar para a solução do problema jurídico. Um conjunto de passos que você vai ter que adotar para que o problema jurídico seja resolvido, portanto, a justiça seja alcançada. Esses caminhos que se formam a partir do momento que você atravessa uma dessas portas, esses caminhos se entrelaçam. Eles interagem, eles dialogam entre si. E, quer dizer, embora haja várias portas de entrada, pode ser que essas portas elas acabem convergindo e dialogando entre si para facilitar a saída do problema, né? E a saída é sempre a saída com a solução do problema jurídico. Pois bem, o Brasil desenvolveu um sistema de justiça multiportas muito complexo. Complexo aqui não no sentido de ser difícil. Não é que é difícil, complexo aqui em outro sentido. Complexo aqui como um sistema que é composto por diversos elementos. Há, por exemplo, diversos sujeitos do sistema brasileiro de justiça multiportas. Há diversas portas de acesso à justiça no Brasil. Diversas, das mais variadas naturezas. Você tem portas públicas, portas privadas. Você tem portas jurisdicionais, como a arbitragem e o poder judiciário.
Você tem portas de autocomposição, como as câmaras de mediação, as câmaras de conciliação, como os dispute boards nos contratos de infraestrutura. E você ainda tem portas de autotutela, como a execução extrajudicial, que é uma forma de resolver problemas jurídicos extrajudicial e com autotutela. Com autotutela. Percebe, então, que a gente tem uma variedade de portas e, portanto, uma variedade de sujeitos, uma variedade de métodos para a solução de problemas jurídicos. O que faz com que o nosso sistema seja um sistema complexo e seja um sistema em permanente expansão. Isso é uma característica também importante. Por que é um sistema em permanente expansão? Porque sempre é possível criar novas portas e criar novos caminhos, ou fazer novas encruzilhadas entre as portas. O que é que eu quero dizer com isso? É sempre possível, no Brasil, criar formas de interação entre as portas, criar novas portas, criar novos caminhos a serem observados, portanto, novos procedimentos, né? Não só novas portas, como os novos procedimentos e novas interações entre as portas. Isso tudo é possível. E acontece permanentemente, mesmo que a gente não perceba. Vejam vocês que os comitês de solução de disputa, os dispute boards, eles nasceram sem previsão legal expressa. Nasceram a partir do desenvolvimento da autonomia da vontade em contratos de infraestrutura. Portanto, nasceu a partir da criatividade dos operadores do direito que, ao elaborarem contratos de infraestrutura e perceberem que aqueles contratos exigem um tipo de modo de solução de problema jurídico bem peculiar, desenvolveram os comitês de solução de disputa. Portanto, à margem de previsão expressa da lei, mas de acordo com o ordenamento jurídico, porque é possível celebrar contratos atípicos, né? Cláusulas contratuais podem ser atípicas, e esse era um caso. Somente recentemente, com a nova lei de licitações e contratos administrativos, é que os comitês de solução de disputa foram agora expressamente previstos em contratos administrativos de longa duração, né? Eu estou dando esse exemplo para mostrar como o sistema ele vive em permanente expansão. Eu fui chamado, meus caros, para fazer uma palestra daqui a 2 semanas, com um tema que eu aceitei pelo desafio intelectual de ter que estudar isso. Porque, veja, quando eu recebi o tema, eu tomei um susto. Nem sabia que isso existia. O tema é tokenização e direito imobiliário, e serventias extrajudiciais. Quer dizer, de que modo a tokenização, esse fenômeno da tecnologia, né? esse tipo de ativo que você pode adquirir, ou esse criptoativo, ou um ativo digital que você pode adquirir, isso impacta nas serventias. Eu nem sabia que esse problema existia. Aí eu fui estudar e já percebi, por exemplo, que o Tribunal do Rio Grande do Sul já até baixou um ato para disciplinar isso, porque por conta da tokenização, negócios imobiliários estavam sendo feitos, negócios sobre imóveis, que você negociava direitos sobre o imóvel sem negociar a matrícula do imóvel. Portanto, sem impactar na transferência do domínio, você negociava com ativos digitais, negócios sobre aquele imóvel. E você negocia tudo na nuvem, por meio da blockchain, por exemplo. E o susto que isso causou no sistema imobiliário, que é um sistema rígido, um sistema que nós todos somos preparados para compreendê-lo a partir de premissas de legalidade estrita, de inflexibilidade, tudo tem que estar previsto na lei. E aí eu comecei a perceber, a partir desse estudo, dessa reflexão, eu comecei a refletir sobre isso,
comecei a perceber um fenômeno que eu já estava percebendo, e já conversava, inclusive, com Laiana, minha sócia, que está aqui também presencialmente, que é um fenômeno curioso, que é o seguinte: como o nosso sistema brasileiro hoje, que é um sistema aberto, esse que eu falei, nosso sistema de solução de problemas jurídicos é tão aberto e tão apto a se desenvolver organicamente, como os cartórios, na parte de direito imobiliário, estão sendo utilizados como um espaço de exercício dessa criatividade jurídica para descobrir novas formas de resolver problemas jurídicos, para além da legalidade estrita da lei de registros públicos. E aí você cria esses direitos imobiliários, o imóvel, que é aquela ideia de concretude, né, de algo que você pisa e vê, no mundo virtual, sem alteração de matrícula. Isso é um exemplo de que as coisas estão acontecendo à margem de uma teoria que lhes dê suporte, mas acontece pela percepção dos operadores de que aquilo é bom e de que aquilo é lícito e que vale a pena, portanto, experimentar. Então, esse espaço de criatividade. E esse espaço de criatividade que a tecnologia acaba oferecendo, que as múltiplas portas de acesso à justiça acabam oferecendo, que as ferramentas legais acabam oferecendo. Você pense no seguinte: você tem múltiplas portas, então, múltiplas possibilidades de buscar a solução do problema jurídico. Ao lado disso, você tem o desenvolvimento absurdo da tecnologia, que é uma ferramenta. Imagine, uma tecnologia que você pode customizar com muitas possibilidades de flexibilização, com múltiplas portas. Você tem uma tecnologia muito adaptável, uma ferramenta muito adaptável, que são as tecnologias digitais, com múltiplos espaços de dissolução de problema jurídico, como acontece no Brasil. E, além disso, você tem uma estrutura normativa que permite tudo isso. Por exemplo, se a gente olhar para o CPC, o CPC permite que você crie negócios processuais, que, no fim das contas, são negócios sobre os modos de solução dos problemas jurídicos. Então, é possível criar qualquer tipo de negócio envolvendo o modo de solução do problema jurídico. Nós temos várias portas em que os problemas jurídicos podem ser resolvidos. E nós temos uma tecnologia, um avanço da tecnologia de tal maneira que permite, quer dizer, são insumos, né? São ingredientes que fazem com que esse sistema nosso seja um sistema em permanente expansão, sem um planejamento prévio. Então, veja essas duas características. Permanente expansão, a abertura gigantesca do sistema, abertura quanto às formas, quanto às portas, quanto aos sujeitos, quanto aos métodos, e uma auto-organização, ou seja, um desenvolvimento do sistema independentemente de uma prévia programação. Imagine tudo isso, imagine esse caldo de ingredientes no mercado imobiliário. Imagine tudo isso para a solução de... Imagine tudo isso perante uma Câmara, como a Camis, que já nasceu com a perspectiva de ser um espaço disruptivo que oferece soluções ou modos criativos de solução de problemas jurídicos, ou modos não convencionais. Isso é muito grande, meus caros. É muito impactante, muito impactante. Laiana, que está aqui, espero que ela esteja aqui, ouvindo, ela fez a dissertação de mestrado dela negócios processuais imobiliários. Negócios processuais imobiliários. Ou seja, ela pega essa ferramenta do sistema que é a permissão dos negócios, vai para o direito imobiliário, que é a área de estudo principal dela, e percebe o complexo sistema que existe no Brasil de solução de problemas e pensa em negócios que dizem respeito no âmbito das serventias, negócios que dizem respeito
no âmbito do Poder Judiciário, negócios que dizem respeito no âmbito das câmaras de conciliação e mediação, negócios que dizem respeito à porta da arbitragem. Pensar um sistema de justiça multiportas para o Brasil é pensar a partir dessas grandes características do nosso sistema. A sua incrível abertura, a existência de diversas ferramentas de desenvolvimento, de catalisação do sistema. Eu gosto desse termo. Eu gosto de dizer que são ferramentas catalisadoras. Cada um tem suas maluquices. Eu, por exemplo, uma das minhas maluquices é lembrar de coisas inusitadas da minha adolescência. Uma coisa inusitada que eu lembro da minha adolescência é de alguns aspectos da aula de biologia, quando o professor ensinava sobre as enzimas. Eu não sei por que eu decorei que as enzimas são catalisadores de reações químicas. Eu fiquei com isso na mente, aprendi isso. Que enzima serve para catalisar, portanto, para facilitar, acelerar, né, dinamizar reações químicas. Por isso que é muito importante estar com as enzimas bem em dia, para que as suas reações químicas do seu corpo ocorram com eficiência. Existe. Aí eu gosto desse termo catalisador e me remete às enzimas. É uma palavra que ficou na minha mente, está no meu repertório até hoje. E aí, eu pensando sobre o nosso sistema, eu penso como nós temos catalisadores desse sistema, né? São instrumentos, técnicas que permitem que esse sistema permaneça em constante transformação, em constante desenvolvimento, desafiando a criatividade dos operadores do direito e a coragem também, porque é preciso ter coragem para inovar, né? A gente, de um modo geral, prefere fazer sempre a mesma coisa, que a gente sabe que não dá problema. Isso é quase que um instinto de sobrevivência. A ideia de que seguro é aquilo que não muda. Se a coisa já está funcionando, não vou mudar porque já está seguro. Essa ideia de segurança e rigidez é algo que está até no nosso imaginário. Tanto que quando a gente, por exemplo, existe um móvel, uma mesa que está balançando. A gente diz, essa mesa não está segura. Ela não está segura, não está presa no chão. Por quê? Porque ela balança, ela não é rígida. Então, essa ideia de segurança como que não muda está um pouco impregnada no nosso imaginário e, diante das novidades, a gente tende a ter uma postura que eu chamei de neófoba. Neófoba, quer dizer, uma postura com medo, do medo da novidade, do medo da mudança. Só que a mudança, meus caros, é inevitável. A vida é movimento. Vida é movimento. Se vida é movimento, mudar é inevitável. Se a mudança é inevitável, é preciso criar condições para que essa mudança se dê de modo seguro. Ou seja, nós temos que desenvolver uma dogmática, né? Um pensamento que permita que as coisas mudem com segurança. E não uma dogmática que impeça que as coisas mudem ou que reaja à mudança. Qualquer dogmática que reaja à mudança, que seja construída para reagir à mudança, é uma dogmática que eu reputo equivocada. Eu reputo equivocada. É uma dogmática reacionária, né? Dogmática reacionária. E a gente não pode ter uma postura reacionária em relação a quase nada da nossa vida. Então, quando eu escolhi esse tema, foi exatamente para despertar na mente de vocês essa imagem de que nós temos um sistema de justiça que não se confunde com o sistema judiciário. O sistema judiciário é uma coisa, o sistema de justiça é outra. O sistema judiciário está dentro do sistema de justiça. O sistema de justiça no Brasil é muito maior. O sistema judiciário é um subsistema do sistema de justiça.
O sistema judiciário é um subsistema do modo de resolução de problemas jurídicos perante o judiciário. Então, a gente tem que pensar no sistema de justiça como um todo e pensar nessas duas grandes características. A auto-organização, portanto, um desenvolvimento permanente, paulatino, progressivo, sem prévio planejamento, e a abertura, a permanente expansão. Aquilo que, em física, quando os físicos se referem ao universo, eles dizem que o universo é um ever-expanding system. Ever-expanding system. Eu achei essa expressão em inglês, ever-expanding, ótima, até porque a gente não tem uma expressão semelhante, nenhuma palavra semelhante em português para dizer isso. Procurei um substantivo em português para ever-expanding e não encontrei. Se alguém encontrar, inclusive, depois me diga. O nosso sistema de justiça é um sistema ever-expanding, ou seja, em permanente expansão. Permanentemente se expandindo por conta dessas ferramentas, desses instrumentos que permitem esse exercício interessante da criatividade jurídica. E o direito imobiliário é um espaço riquíssimo para o desenvolvimento disso, sobretudo pelos negócios processuais e, sobretudo, pelo uso das serventias. Acreditem, as serventias podem ser as serventias muito relacionadas com o direito imobiliário, as serventias podem também ser um excelente espaço para o desenvolvimento dessa criatividade. Eram essas as minhas considerações, meus caros. Espero que a palestra tenha sido útil. E eu queria, mais uma vez, dizer EVOE, Núcleo Imobiliário da Camis, sejam muito bem-vindos e espero que vocês prestem o serviço que todos esperam. Muito obrigado. Professor Fred, agradecemos a sua brilhante palestra, não só em nome da CAMD, mas também da ABAME. É uma honra tê-la aqui na nossa Casa do Direito Imobiliário. E a nossa presidente, né, minha presidente, já está aqui lembrando de convidá-lo, né, para vir aqui na ABAME, presencialmente, conhecer a nossa sede e ministrar para os nossos associados e parceiros. Vamos lá, em agosto eu estou aí no Rio. Primeira semana de agosto, eu prometo para passar aí com vocês, vamos acertar um horário. Será muito bem-vindo e já está marcado, né, doutora Alessandra? Ela informou do seu dia. Vamos acertar. Na primeira semana de agosto. Menos segunda e terça, na primeira semana de agosto. Eu não vou poder nem quarta, nem quinta, nem sexta, mas segunda e terça eu posso. A gente marca um horário e... Então, em nome da ABAME, nós está agendada a primeira terça-feira. Depois mandem uma mensagem para mim para a gente acertar o horário. Está ótimo. Muito obrigada. E agora eu quero convidar os coordenadores do Núcleo Imobiliário da Camis. Então, chamo novamente aqui o Marco Iuli, coordenador regional da Escola Camis. A gente só vai aqui arrumar a mesa, mas eu já chamo também, novamente, o doutor Carlos Alberto Vilela, CEO da Camis. Convido também agora e agora chamo aqui os nossos coordenadores da noite. Doutora Ana Lívia Ribeiro. Doutora Ana é árbitra, advogada, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, EPD. Especialista em Direito Imobiliário e Empresarial pela Universidade de Secola. Presidente especial de Direito Imobiliário da UAB São Paulo. Presidente da Comissão Permanente da Advocacia Assalariada e vice-presidente imobiliário da UAB São Paulo. Todas essas para o triênio de 2019 e 2021.
conselheira seccional também nesse triênio da OAB São Paulo. Integrante do coletivo independente de advogadas e advogados negras e negros desde 2018. Sócia fundadora do escritório Ana Lívia Ribeiro de Advocacia. Convido também agora o doutor Gabriel de Brito Silva. Dr. Gabriel é árbitro, advogado, pós-graduado pela Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE. Membro da Comissão de Arbitragem da OAB-RJ, da Comissão de Direito Condominial da OAB-RJ e da Comissão de Mediação e Arbitragem do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, em Brasília. Diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Cidadania, IBRACE, integrante da lista de árbitros da CAMES e sócio do escritório RBLR Advogados. Agora chamo o Dr. Luiz Arechaval. Dr. Luiz é árbitro, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA, Rio de Janeiro, membro da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB-RJ, e integrante da lista de árbitros da CAMES, sócio do escritório Arechavala Advogados. E para fechar a mesa, chamo o Dr. Ronaldo Gaudio, diretor executivo da CAMES Rio. Quero destacar também os coordenadores que não estão presentes, Dr. Leandro Sender, que precisou se ausentar mais cedo, e a doutora Bruna de Moraes e Laiana Piau, também que estavam no online, mas infelizmente não puderam continuar. Peço a gentileza que vocês sentem, por favor. Sim. A gente vai colocar aqui mais uma cadeira, só um momentinho. Mas já convido aqui o doutor Gabriel para iniciar, por gentileza. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, realmente, nesse auditório cheio. E aqui o pessoal online. Eu não tenho tantos seguidores assim no Instagram, nem LinkedIn, mas meus 500 aí, mandei mensagem, Alessandro, para cada um individualmente. No LinkedIn, 1000, falei com os 1000 individualmente, convocando, a autoconvocação, né? Estou muito feliz de estar aqui na BANI. Não sei se a Fátima Santoro está aqui, acho que não, né, Alessandro? Mas conheci a BANI pela Fátima Santoro. É de uma energia muito impactante estar aqui. Realmente eu fico emocionado. Chega ali na frente, o Silvio Capanema presente, né? Tive recentemente um poeta do Tribunal de Justiça no lançamento do livro sobre comentários ao lei do inquilinato, né? Então, estava como organizadores o desembargador Edson. Eu mandei um e-mail para o desembargador Edson. Ele tem que estar aqui na BANI, tem que estar no lançamento. Mas ele falou, olha, Gabriel, eu estou em merecidas férias, mas no próximo evento pode contar comigo que eu estarei presente, né? Fábio Azevedo também, e pedi autógrafo. Porém, o autógrafo que me mais fez feliz foi o da Fátima Santoro, que estava lá também no lançamento. Então, fica aqui minha homenagem. Está aqui a doutora Alessandra, puxa vida, ela é uma energia, um vulcão, né? A gente comenta sobre isso. Ela fala, você também, Gabriel. Então, gosto de estar com pessoas assim, né? Então, a paz ali presente, Alessandra, é inacreditável. A doutora Ana Basílica, eu não sei como, ela está de moto, vai na Mesquita e depois está no, não sei lá, eu fico vendo no Instagram depois disso, né? Mas, enfim, estou muito feliz aqui nesse momento, né? A minha história no imobiliário começou fortemente aí no José Gabriel Assis de Almeida, né? De arbitragem, né? Ele é um grande mestre aí tanto da área societária, mas da arbitragem também lá atrás, né? E aí que eu fui tendo esses primeiros contatos, fiz eletiva no IBMEC, fui graduado no IBMEC, e na doutora Ana Basílica tive contato aí com esse candencioso de massa, forte, pesado, quanto a Cirela, né? Na área imobiliária da Cirela,
e tive 9 anos como juiz leigo também. Então, sei desse outro lado aí, que a gente convive dessa dificuldade aí do judiciário. Hoje, no RBLR Advogados, aí na área de consultiva e contenciosa, no imobiliário também, né? Agora, a minha história quanto a Camis nasceu em outro... Como é que nasceu o Batman, Superman? Todo mundo gosta, né? Então, como é que nasceu essa história quanto a Camis? Para criar esse senso de pertencimento, que eu já mencionei na reunião interna lá do núcleo, e é importante que todos saibam, né? Quando eu viajo para o exterior, é bom eu contratar, tem gente que eu não gosta, mas por vezes eu contrato o guia, esse copo foi de quem? É um simples copo. Não, esse copo você está muito louco aquilo, não entendo. Né, Luiz? E quando a Camis nasceu em outubro de 2022, num congresso que teve, numa palestra do CBMA, que todos conhecem também, uma outra câmara tradicional, e estava lá o Olavo Alves Ferreira, que é sócio da Camis, e foi falar sobre o PL de arbitragem. Finalizada a palestra, o Olavo também é uma energia pura, um vulcão, assim, que eu não tenho uma mensagem 3 horas da manhã, a gente tem 3 em 1, eu não sei, tem um robô que responde, eu sou Olavo, ele responde. E aí ele falou, Gabriel, você é da imobiliária, tem que falar com o pessoal lá da Camis, né? Você tem que... o mar aí é todo para ser desbravado, né? E falei, o Gaudio me levou aos 40 segundos, depois não deu minuto, o Gaudio, você ficou no também, não acredito. E aí começamos a nossa caminhada, falei também de presente no simpósio da Camis, né? Naquele mesmo ano de 2022, em novembro, e dali o Marco Iolio passou a ser o primeiro na minha lista de WhatsApp, até a Cristian, que é a minha namorada, não fique primeiro. De tanto que a gente fala, e desde então é quase que todo dia reunião com todos vocês estão aqui, os que não puderam estar presentes. E isso formou esse núcleo de 48. Eu já falei, tem gente aqui, o Rafael está aí, o Rafael Abarca, e tem outros também, tem lista, a gente quer os melhores, não tem esse negócio fechado, como o Beto falou, né, Beto? E a gente precisa, porque o problema, crise que a arbitragem está passando hoje, iniciou com as carteiradas de juiz lá no passado, ele já virou passado, né? E depois a gente é um segundo na CCI, a Corte Internacional. O Brasil está em segundo mundo. 55 bilhões movimentou no ano passado. Segundo a professora Selma Leme, uma das faz esse estudo anualmente. 18 meses é a tramitação dos processos de arbitragem. Nem o juizado tem isso, né? Agora, qual o problema? A crise? Esse fechamento. Então, a gente precisa abrir a porta. A gente está falando aqui na BANI, a gente não tem que ficar falando no rooftop de tal lugar. A gente tem que ir para a praça, está arraigada a Paula. Também todo dia eu falo com a Paula. Ela fala, Gabriel, isso aí tem que ser a regra, né? E para o nosso mercado é muito importante. Não tem que falar para o imobiliário sem falar no extrajudicial, e dentro do extrajudicial tá o viés aí da arbitragem. A gente começa aí com a separação, com o divórcio, depois com o inventário, a adjudicação compulsória, o despejo extrajudicial, já tem um PL, enfim. E até tem uma advogada muito famosa aí nas redes sociais, não posso falar o nome dela, não é advogada não, enfim, a celebridade do imobiliário. E eu falei, pergunte aqui, tem aqui no Instagram, me pergunta. Aí eu perguntei, doutora, pode a adjudicação compulsória e pode o campeão na via arbitral? Sabe o que ela respondeu? Eu estou até gravada, ela gostou disso. Ela paga umas 24 horas, né? Olha, advogado sempre querendo arrumar jeitinho. Ela falou isso. Aí eu falei, que é isso, gente? Ela não sabe. O que eu quero falar aqui, Alessandra, essa resistência, fruto do desconhecimento. Porque ela falou uma coisa que ela não sabe, que a arbitragem é jurisdição privada. Quando o árbitro apela na sentença, ele não é um título executivo judicial, extrajudicial, é um título executivo judicial. E ela falou, só que ela ainda foi bem. Ela falou assim, mas o CNJ regulou com os cartórios, não tem nada a ver. Então, quer dizer, ela está comparando a arbitragem com o histórico, não existe isso, né? Então, é muito importante que haja esse aculturamento, essa informação. Eu tive arbitragem como eleito
IBMEC, todo mundo, ó, IBMEC, a Nutella, não sei lá o que, eu fiz por como é que é bolsa, porque eu sempre estava entre os melhores alunos, sabe? Esse meu pai não podia pagar, mas é dito como societário, empresarial, essa coisa toda, e é eletiva. A Uniri está começando agora a equipe de arbitragem, né? A FGV já está mais desenvolvida, então é importante ter isso. O CBNA, não sei se tem alguém assistindo aqui, tem o Comitê dos Jovens, mas o Comitê dos Jovens tem 30 anos. Que jovem é esse? 30 anos é jovem. Então, precisa estar na graduação, pensar lá embaixo, porque senão a gente fica fechado, a gente tem que expandir, e para isso tem que ter a tal da informação rompendo essa resistência. Outra questão, o ticket. Bonito, eu vi o Zé Gabriel. Uma hora o Zé Gabriel estava em Dubai, eu estava em Londres, eu estava na maravilha, Zé Gabriel, fenômeno. Isso foi muito importante para mim. Semana que vem, dia 21, o pessoal do Uniri, 10 horas, estarei lá falando de arbitragem imobiliária com a graduação do Zé Gabriel. Então, esses laços, né, que se formam são fundamentais. Mas o ticket dele, ó, altíssimo. Brasil segundo com 1.047 em 2022. Aí você pega o CNJ, 100 milhões de processos, professor. Então, você está comparando 1.000 de arbitragem com 100 milhões. A palestra que nós temos lá na Uniri foi o impacto da arbitragem na celeridade judicial, zero. Tem um impacto, né? Porque com essa discrepância, né, a gente concluiu isso, né? Então, e o auditório cheio, as pessoas extremamente interessadas. Perguntei para uma grande advogada, ninguém pode falar não, porque o mercado é tão fechado, então não se fala nada, boca fechada. Mas perguntei a ela, um de escritório ali, tradicionalista, doutora, como é que a gente faz para democratizar? Porque o que a gente fala, eu e o Marco, né, Marco, todo dia, democratização, senão a gente vai ficar estudando, fazendo questões muito de escolha de arbitragem. A gente quer trazer isso para o mercado, dar oportunidade para os advogados. O senhor Fred falou aí, tudo que a gente estuda em 5 anos de faculdade é para entrar na porta judiciária. Não se eletiva a arbitragem quando tem. Então, não, a arbitragem, a mediação, os métodos adequados estão aí para serem objeto de oportunidade para o advogado e oportunidade para o cliente, porque o que a gente quer prestar é um serviço útil. E a gente entrando no judiciário hoje é um serviço inútil, né? Não está prestando um bom serviço. E o advogado, segundo o CNJ, tem o dever de passar para os seus clientes todas as possibilidades do momento ali da contratação, né? E essa advogada falou assim para mim, olha, essa palavra me causa medo. Democratização. Olha, gente, eu não sou contra o Estado democrático de direito. Falou assim, a arbitragem é essencialmente elitizada. Então, a professora Ana Pretel está aí, né? Está ali ao fundo, né? A gente conversa também, ela sempre pergunta, eu posso ligar? Eu vejo até vezes que ligue, não pergunta, você pode ligar. Então, professor, liga, né? E ela fala o seguinte, eu não sei, a doutora Ana Pretel já leu alguma coisa no sentido, se tem na lei, eu li ali 10 vezes, não tem nada que diga, olha, arbitragem para causas acima de 5 milhões, para você entrar com uma arbitragem trabalhista, tem que ser o dobro do teto do INSS. A lei foi lá e falou, quem ganha mais de 15 mil, pode, de fato, remuneração, pode levar um conflito advindo contra trabalho à arbitragem. Mas a lei de arbitragem, no geral, não preocupa isso. Não existe isso, né? A Carolina Barbosa ficou de vir, mas está lá na FRJ, o marido dela está na palestra também, que é a presidente da Comissão de Arbitragem da OAB da Barra. Nessa palestra da Uniri, falou muito bem da arbitragem no Canadá. Como está disseminado e amplo na sociedade. A pessoa vai ao judiciário por uma irracionalidade, né? E aqui a gente falando que a arbitragem elitizada, né? Isso não pode acontecer, né? O outro ponto aqui da resistência é do advogado mesmo, tem desconhecimento, tem esse pessoal que já está nesse núcleo fechado e ganhando muito bem, se valendo da lei, e vê como uma ameaça essa democratização, né? Não é democratizar de juizado, embora o Chico Cavalema sempre falou, né, Alessandro? Quanto ao juizado imobiliário, enfim, eu não falo mal de fiquei no juizado por 9 anos e tenho muito boas experiências, mas
Não seria isso, é baixar o ticket, chegar no microempresário, no médio empresário, no shopping center, no indivíduo que compra e vende, o indivíduo que compra o imóvel de um incorporador, um terrenista, enfim, toda a regularização fundiária, enfim, todos os nichos que a gente tem no nosso direito imobiliário são possíveis de serem arbitráveis, porque são direitos patrimoniais disponíveis. Todo direito patrimonial disponível pode ser objeto de arbitragem. Então, nossos contratos imobiliários todos podem ter cláusulas compromissórias. Então, a gente já estou comentando aqui para essa... Isso aqui é o pontapé inicial. O objetivo é o quê? Ter reuniões aqui presenciais. O que redige uma cláusula? Tem um contrato? Como é que bota numa convenção condominial? Enfim, todas as dúvidas serem sanadas. Eu não sou aqui professor de nada. Eu vou estar junto, né, debatendo, a entregar o quê? Ao cliente uma solução. Em vez de aguardar 10 anos, você vai aguardar 3 meses, vai aguardar 6 meses, árbitro único, tabela de custas acessível. Poxa, eu vou no judiciário com o juiz para julgar, tá? Não é o juiz, é o assessor, o assessor, o assessor. Aqui não, você vai escolher o Luiz. O Luiz eu gostei, porque o Luiz, o currículo dele é muito bom. Então, é o Luiz, e o meu litígio se refere a esse tal Luiz. Então, vai ser o Luiz. Mas vai descer para pagar lá depois. Depois, 3 meses, não cumpriu? Aí sim. O mando que o Luiz der, uma parte vai ficar chateada, né? A outra vai ficar feliz, e aí a parte que ficou feliz, se ficou chateada, não cumpriu, vai para a Caixa Arbitral ou o Poder Judiciário para executar, se não houver cumprimento espontâneo, né? Mas aí você já entra numa parte de execução, você já sai esse processo de conhecimento a todo mundo, né? E a última questão de resistência, desconhecimento, essa ameaça, né? Já comentei. Cláusula compromissória é feia, porque está me alertando. Então, não vou entrar na questão de cláusula agora. O Leandro não está aqui. Ele falou assim, poxa, Gabriel. Pô, ele falou semana passada, eu fiz 10 vezes para ele, e eu queria que ele estivesse aqui. Porque ele falou assim, mas é um problema a questão de locação, né? Que aí não pode. Até o desembargador que a Laiana foi lá em São Paulo, vai abriu. Eu escrevi um artigo no Migalhas junto com a Olavo, comentei sobre esse caso. Achar com o desembargador, ela falou assim, o desembargador sabia que não podia, que podia arbitragem e locação, que era um contrato da quinta andar. Direito patrimonial disponível, né? Então, é inacreditável como a gente tem que aculturar não só o advogado, mas também o tribunal, muito importante. Eu mandei um e-mail para o Luiz Felipe Salomão, que ele estivesse aqui. Falei com a... Por quê? Porque eu falei com a secretária, falei com o filho dele, porque seria muito bom ele comentar sobre as decisões imobiliárias, porque o STJ é um defensor, né, do princípio da competência à competência. Não vai no Poder Judiciário, não. Tem mais compromissório, tem que aguardar. Foi intimada a sentença, 90 dias de ação anulatória. Não entrou 90 dias de ação anulatória, acabou. Essa cliente da LAI, essa proposta, né, foi impugnar, foi alegar que não podia despejo em arbitragem, impugnação ao cumprimento de sentença. Pois é, eu sou muito... E a juíza, em primeiro lugar, não pode ficar no STJ. Ela nem lê, ela lê emenda do STJ. Pode despejo no STJ. Foi julgado no STJ em 2021, foi emissão na porta. Já tinha sido um não pagamento ao abandono, não podia nem ter cumprimento espontâneo por parte do ato executivo, não pode árbitro, né? Ela fez essa menção e, felizmente, o Tribunal de São Paulo foi resguardou a competência. Vou fazer uma prestação de contas por aqui. Prestação de contas necessária. Não está iniciando outro núcleo. O núcleo já teve o soft open, como fala em inglês, né? E o soft open foi dia 19 de abril na Unip. Tivemos palestra lá sobre a arbitragem no mercado imobiliário. Dia 5/5, workshop na CANT. 18/5 na UVA. 6/6 na Telso Lisboa, tivemos lá, eu e o Marco. Podcast da BANI, dia 12. Todo mundo, gente, tem que entrar no YouTube da BANI. É a BANI ADV. Eu até sugeriria a BANI oficial, mas a BANI ADV permanece assim, tem que entrar no YouTube da BANI.
E tem o Instagram da Band, temos uma live lá gravada, dia 14 do 6. Dia 21 do 6, Unirio, 10 horas da manhã, lá em Botafogo, todo mundo presencial, Gabriel tá louco, chegar lá na sala, mas estou fazendo aqui o convite. E 19, 20 e 21 de julho, curso de direito de arbitragem no mercado imobiliário na UVA online. Jair, não sei se está ali, eu estou aqui me antecipando, ela não divulgou no Pesarte ainda, né? A gente vai almoçar terça-feira que vem para falar sobre isso, para levar a graduação, isso é muito importante, né? E, por fim, lançar no núcleo a aproximação da DIT, do GR Club, do IARB, Abanacom, Secov, Abad, Abraim, Cademe, Sinduscom, porque a gente tem que falar com o mercado também, tem que aculturar o advogado, temos que nos aproximar da EMER, mandei e-mail para o presidente do tribunal, o Marco Aurélio, o Edson Pedro, o professor da EMER, o pessoal disse que está com compromisso, a cheia, a agenda, para depois que a gente volta o bloco na rua, aí vem todo mundo aqui, um espaço aqui, né? Então, vai fazer isso aí. Então é isso, gente, já me alongando indelicadamente, passo a palavra então à Ana, né, Ana? E muito obrigado. Enquanto a gente só organiza aqui a mesa, obrigada, doutor Gabriel. E só lembrando, né, que o senhor não falou qual é o canal do nosso podcast. Então, quem não assistiu, pode ir lá no @abaniadv, onde o Marcos, doutor Gabriel, estão explicando o que é mediação, tirando a dúvida, né? Porque, como nós conversamos mais cedo, é muito polêmica entre os advogados, né? Algo novo que causa dúvida. Então, vão assistir os nossos associados e parceiros que falaram para a nossa presidente explicar as dúvidas sobre esse tema que é tão importante. Doutora Ana, é com você. Boa noite a todas as pessoas presentes. É uma alegria estar aqui, esse dia tão importante, né, de lançamento desse núcleo. E eu gostaria de, primeiramente, agradecer a possibilidade de compor o núcleo e também no contexto aí dos coordenadores, né? Então, eu agradeço a figura do doutor Marco e do doutor Gabriel, né? Foi quem também, os dois fizeram esse convite, essa oportunidade de estar aqui, de agregar ao núcleo, né? No contexto da coordenação. E, nesse sentido, a minha contribuição, né, o objetivo aqui que eu gostaria de agregar nesse grupo, né, de coordenadores, trazendo também, agregando, né, enquanto estando na presidência da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, trazendo aí essa perspectiva, né, de difundir isso, de nós unirmos aí, trazermos isso para o debate da comissão, né, a perspectiva da arbitragem e da mediação, esse contexto mesmo, né, de educar, né, de trazer para a advocacia essa perspectiva de nós não judicializarmos aí várias questões no contexto do mercado imobiliário, que tem aí muitas demandas, né, que nós podemos fazer aí uso desses mecanismos e dessas ferramentas. Então, a minha contribuição, né, entre outros aspectos, mas eu gostaria de destacar essa parte, e também fico, enfim, muito lisonjeada de estar aqui com as outras colegas que não estão aqui compondo a mesa, né, doutora Bruna e doutora Laiana também. Acho importante trazermos esse aspecto também relacionado à perspectiva de gênero e racial, que sempre tem que estar presente em todos os contextos. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o nosso ex-associado, ex-abaniano, doutor Luiz Arechaval, por gentileza. Tecnicamente, tem que ser pelado. Bom, já tomei uma chamada de cara, né? Quem está esperto. É melhor dar dinheiro do que dar intimidade, tá vendo? Aí a pessoa te expõe publicamente aqui. Bom, pessoal, uma honra estar aqui.
Agradecer primeiramente ao Gabriel, que figura, né? Que figuraça o Gabriel. Que ele se apresentando, um showman. Agradecer pelo convite de compor o núcleo imobiliário, né? E agradecer Ronaldo, Marco, o Carlos, todo mundo está aqui também, a Ana, aos colegas que não estão presentes, né? Mas, realmente, pessoal, assim, é importante a gente dar luz à arbitragem. A mediação ainda é mais difundida, a conciliação, mas a arbitragem é muito pouco falada, né? E é muito importante a gente dar luz a isso. Porque quando o cliente chega no nosso escritório, e isso tem que ser difundido entre os advogados. Não é o cliente que vai dizer que ele quer uma arbitragem. Não é o cliente que vai escolher o Gabriel, o Marco, o Ronaldo, para ser o árbitro. Ele não sabe, o cliente quer um resultado. Como o Fred falou muito bem, né? O cliente quer resolver um problema jurídico, né? Ele dá um termo perfeito. Ele quer resolver um problema jurídico. Cabe ao advogado ter a habilidade e entender dentro do sistema multiportas, como ele falou, muito brilhante, né? Como ele falou muito bem, nós é que temos que olhar, bom, que tipo de litígio é esse? Quem está do outro lado? Qual é a demanda? Qual é a ferramenta disponível no sistema multiportas brasileiro para resolver esse problema? A solução adequada a esse tipo de problema. Não é levar necessariamente, obrigatoriamente, tudo para uma determinada porta. É você saber, dentre as portas, conhecer todas as portas e poder escolher a adequada àquele caso. Então, assim, isso passa por uma maleabilidade do advogado, como ele falou muito bem, tem que mudar. A gente tem que abrir a nossa cabeça para essas coisas. E um outro ponto que é muito importante e que é difícil, na prática, da gente materializar, da gente consumar isso, que é o diálogo entre os advogados. A gente tem um hábito muito ruim de ser que o cliente briga, que o cliente não quer conversar, que o cliente não quer conciliar, mas os advogados, pelo menos, na minha experiência, conversam muito pouco, é ou não é? Vai você propor, depois do litígio instaurado, um negócio processual que seja. Para simplificar, a outra parte já fecha a mão, olha para a tua cara, desliga o telefone, parece que você está querendo enganar o colega, né? É muito difícil você conversar com o advogado. Você pode ser amigo no Instagram, pode curtir as fotos, vai conversar sobre o litígio. Na minha opinião, você é bloqueado. Isso é péssimo, porque isso gera uma dificuldade de solucionar o problema enorme. Um dos maiores valores que a gente tem é a confiança. Pode ter certeza disso, cara. É a confiança. É isso que faz a mola. É isso que faz as coisas fluírem com muita facilidade. É a confiança. É você acreditar que você estando de boa fé e o colega de boa fé, nós vamos encontrar a melhor solução para o teu caso. E aí, não interessa muito quem vai ganhar. Interessa a solução para o caso. É isso que o cliente quer. Você, às vezes, fazer o que o cliente quer, ele pode ficar feliz com você. Mas ele, às vezes, não te respeita. Porque, às vezes, pode pedir para você alguma coisa que ele mesmo sabe que não é correto. Você faz para agradar e fica bem com ele, mas, no fundo, ele pensa assim, esse cara é fraco. Esse cara é fraco, porque, no fundo, amanhã, se alguém pedir alguma coisa que também não é 100% correto, ele vai fazer. E se ele fez comigo, ele faz com os outros. Então, assim, é a gente encontrar, sem ficar um pouco isento do conflito, um pouco alheio aos confetes, mas muito ligado na solução adequada para o problema. Ainda que no primeiro momento a gente não seja reconhecido, lá na frente a gente vai ser reconhecido. Pode ter certeza disso. Então, o diálogo, ele é o primeiro passo para a gente conseguir encontrar as melhores soluções. Porque não adianta o Luiz querer dialogar, o Marco, o Ronaldo, quererem terem boas ideias, se o colega da outra parte também não está aberto para isso. Não estou dizendo que a gente vai entregar ou que a gente vai diminuir, de repente, um tempo de duração que não é necessário, porque o litígio ele não pode ser muito extenso, mas também não pode ser muito curto, né? Porque senão você não consegue nem amadurecer. As partes também acabam ficando mal acostumadas. Joga tudo no colo do advogado, que ele resolve tudo. Nem é assim, nem sempre é assim. As partes têm que ter maturidade para ir solucionando, para ir encontrando solução para as causas. Bom, obviamente não quero me estender muito. Acho que os dois pilares da arbitragem são realmente a especialização e a celeridade, né? Porque você ter o poder de escolher quem vai resolver, você tem o poder de escolher o médico que vai te operar,
Você tem poder de escolher o contador que vai gerenciar lá a contabilidade da sua empresa. Você escolhe o dentista que vai fazer a cirurgia, mas você não escolhe quem vai julgar um litígio super importante para a sua vida, né? Que vai resolver, às vezes, um problema do imóvel que está da sua vida, daquela renda de locação que você depende para pagar as suas contas. Isso você joga na mão do judiciário, mesmo sabendo que ele é ineficiente. Isso é que é curioso, né? Eu me lembro que o CNJ ele começou a fazer uma propaganda uma época, não sei se todo mundo vai lembrar aqui, onde ele dizia o seguinte: duas partes começavam um litígio, jovens, e eles iam falando assim, e ele ia mostrando as partes conversando e envelhecendo, né? E aquele litígio, você lembra disso? E aquele litígio não resolvia. Eu fiquei olhando assim e falei, cara, ele tem razão, mas ele só demonstra também a incompetência do judiciário, isso é latente, né? Porque não é para ser assim. Mas, de toda forma, existem soluções. Não adianta a gente ficar reclamando, existem soluções. E aí, para não querer me estender, já fechando, uma das demandas que nós trazemos aqui, e a BAM é uma casa muito propícia para isso, aliás, nem fiz. Acabei não falando um pouquinho do meu histórico aqui da BAM, fui diretor jurídico aqui na BAM, sou muito grato aqui pela BAM, tenho uma honra enorme, sempre toda vez que estou chamado para vir para cá. Mas um dos pleitos que nós temos aqui, né, que eu sempre defendo, é a gente criar ainda, apesar da CAMI já ser uma instituição que vem com muita capilaridade, porque consegue entregar um bom serviço de resolução de conflito jurídico a um preço acessível, a gente querer criar um núcleo ainda, né, quase que de pequenas causas, né, onde a gente consiga ter um ticket ainda mais baixo para atender, como a gente falou, os condomínios, as pequenas locações, as pequenas compras e vendas, pequenas resoluções de uso capião, enfim, de outras coisas que cabem, sim, dentro do procedimento arbitral, e que podem, aí sim, podem ganhar ainda mais popularidade e ainda mais, ter ainda mais aceitação entre os advogados e dentro da sociedade. Bom, pessoal, não quero me estender, agradeço demais, mais uma vez, o convite de todos, também é uma honra compor, e agradeço a atenção dos amigos que aqui estão. Obrigada, doutor Luiz, ex-associado e amigo da BAM. Ex-futuro. Futuro. As doutoras Bruna de Moraes e Laiane Pialo não estão presentes, mas deixaram uma mensagem que vamos passar para vocês e para os que estão no virtual. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna de Moraes Santos. Eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde também está localizado meu escritório. Eu sou mestre em Ciência Jurídica pela Univale e também sou mestre em Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, na Espanha. E também sou especialista em Direito Imobiliário, que é a área que eu atuo há muitos anos. E agora eu faço parte também do time de coordenadores e de árbitros do núcleo especializado em direito imobiliário da CAMES, o que para mim é motivo de muito orgulho. Então eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao Marco, agradecer ao Gabriel, e em seus nomes agradecer a toda a diretoria da CAMES e também a toda a coordenação do núcleo pela confiança que foi depositada em mim. E quero também parabenizá-los, né, por todo o esforço, todo o empenho para a criação desse núcleo, que acima de tudo beneficiará a sociedade, que terá à disposição um time de especialistas no assunto para trabalharem na resolução de conflitos, o que também contribui na desjudicialização de novas demandas. É isso, eu estou à disposição de vocês, contem comigo, um forte abraço a todos e um excelente evento. Até logo! Boa noite a todos e a todas.
todas. Meu nome é Laiana Piau, eu sou advogada. Estou na coordenação do núcleo de imobiliário criado pela Camis Rio. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite, pela participação, para convidar a todos a propor ideias, a propor projetos. A construção desse núcleo certamente se fará a muitas mãos. Então, uma parabenização a todos, mas também um convite para que se faça parte desse núcleo, que se torne cada vez mais recorrente o uso de métodos adequados de conflitos diferentes, né, do judiciário, enfim, que a gente consiga fomentar essa cultura de outras formas de solução de conflito, especialmente no nicho imobiliário, onde é tão próprio e tão razoável, né, a utilização tão efetiva, a utilização desses outros meios, como a gente aqui já viu na palestra do professor Fred, e enfim. Então, boa noite, mais uma vez, muito obrigada, espero estar com todos presencialmente em breve, até logo. Então, esses foram as palavras das coordenadoras, como a doutora Ana falou, a importância, né, de ter mulheres também em coordenações do direito. Eu chamo agora o Dr. Ronaldo Gaudio, diretor executivo da Camis RJ. Tá bom. Boa noite a todos. O item 20, eu acabo de ver que tem uma mensagem da minha mulher, está me esperando no fim. Além da recomendação do marco de 3 minutos, eu ia dizer por tópico, né? A chamada, vamos dizer assim, mais dura, acabou de acontecer na hora que eu parei aqui, então vamos respeitar. Só queria fazer alguns comentários, alguns pontos que me parecem importantes, né, ainda relacionados à noite de hoje e relacionados à Camis. O primeiro delas é cumprimentar e agradecer. Né? Faço isso na pessoa da Alessandra, que está nos recebendo. Nossa, a ABAME, com toda a tradição, que a ABAME representa nesse mercado que está tratando, então é a noite de gala para a gente poder fazer esse lançamento oficial na ABAME. Muito obrigado. Agradeço a você e também ao nosso presidente de honra, que também é duplamente presidente de honra. Eu sou também América, então eu tive a oportunidade de conversar com o Sidney. Enfim, nós dois somos o piloto e o copiloto daquela Kombi famosa do América. Enfim, então é um evento raro, né? Coisas americanas dentro do mesmo ambiente. Nem no estádio de futebol está acontecendo mais. Mas, enfim, nessa linha de agradecer, eu quero fazer um agradecimento que a gente nunca pode esquecer. Ele normalmente recai sobre 2 pessoas. Uma da Camis Brasil, que é a Valéria, conhecida carinhosamente por nós todos na Camis como Val. Vocês um dia vão conhecer a Val, se Deus quiser. E a Tatiane, também carinhosamente conhecida como Tati, que está ali. Sem ela, pode ter certeza que não aconteceria não só o evento, mas tudo mais que a gente faz. Né? Bom, um comentário também muito rápido sobre a composição do núcleo. Me parece importante sublinhar o que já foi dito sobre a composição. Não só a presença de mulheres, uma composição paritária, né? 3 homens, 3 mulheres, né? Mas 3 mulheres extremamente qualificadas. Não gostaria de arriscar, sem magoar o Gabriel e o Luiz, o Leandro não está aqui, eu não peço licença, mas uma qualificação, né, para intimidar a gente aqui. Realmente advogadas de um nível excepcional, isso dignifica muito o nosso grupo. E, além do mais, elas representam outros estados. Né? Então, nossa presidente da Comissão de Imobiliário do OAB veio de São Paulo, muito obrigado. Isso é um prestígio sem fim você ter feito esse esforço. Eu acho que é um reconhecimento que eles devem fazer também, via de São Paulo, para prestigiar o evento. Enfim, a Ana Lívia, você procura ela na internet, você vê gabarito de pessoa que a gente está falando. Isso deixa, como Camis, deixa o nosso núcleo muito feliz. Começou com um núcleo estadual, ampliou para um núcleo nacional, e a gente tem representação em São Paulo, em Santa Catarina, né, e na Bahia. Então,
Isso é algo que eu queria sublinhar também no contexto da noite de hoje. Alguns pontos mais só para reforçar, a gente está falando muito de arbitragem, né? A Camis, ela é efetivamente uma plataforma, e essa palavra-chave, de democratização do acesso aos métodos adequados, alternativos, extrajudiciais, como nós preferimos, né, mas, de soluções de problemas jurídicos, como esse professor diria. Ela efetivamente tira esses métodos, principalmente a arbitragem, de um imaginário, não imaginário, a realidade, de um método solucionado ou à disposição só de uma elite, né, de causas multimilionárias. A Camis viabiliza isso. Esse é o reporte dela. Essa é a proposta dela desde a sua concepção quando os fundadores da Camis, e depois, quando os fundadores da Camis pensaram a Camis. Então, a gente não pode ter uma justiça privada, algo parecido com uma corporação de ofício, um clube de poucos que tem dinheiro para se manter ali. Então, está trazendo essa oportunidade para diversos mercados que estavam alijados dessa solução, inclusive o mercado imobiliário, né? Então, questões relacionadas à vizinhança, condomínio, entre tantas outras, porque o mercado, você quase que o mercado não passa tudo, né? Ele tem um arsenal de métodos à disposição para serem solucionadas essas questões. Mas não é só arbitragem. A arbitragem é a pontinha de um iceberg enorme. Importante valorizar. Isso certamente vai ser pauta para um outro momento, falar dos métodos, de pontos que existem. Mas a gente não pode esquecer da mediação. Nós precisamos de uma cultura dos advogados aprenderem a fazer honorários na mediação. Um método muito mais vocacionado para a restauração das relações, para a pacificação efetiva dos conflitos, né? E nós temos na Câmara mediadores excepcionais que estão ali prontos para lidar com os advogados, mas os advogados precisam ter essa cultura de solucionar acima do procurar descobrir quem está com razão ou vender um serviço adversarial. Eu fui forjado com esse mindset. Quando entra alguma coisa no escritório, a primeira coisa que a gente pensa é que ação, cara, né? Qual é o tipo, na época eu estou com as cautelares típicas, você pensa, esse é o nosso modelo padrão. Mas a gente já coleciona várias e várias hipóteses onde claramente a solução mais vocacionada não é o judiciário. Eu poderia dar vários exemplos para vocês, vou poupá-los disso pelo horário, naturalmente, mas eu quero dizer que essas possibilidades, elas estão muito mais entregues a vocês do que a nós. Nós somos a plataforma. Nós viabilizamos com acesso, com tecnologia, com preço, com profissionais muito bons, inclusive vocês, mas a quantidade de questões que podem passar a ser resolvidas fora do judiciário, uma Câmara como a Camis, ela depende essencialmente da percepção de vocês. Hoje eu almoçava com o Donato Ferreira, advogado também do setor. Ele começou a me narrar uma série de modalidades de negócios no mercado imobiliário que não fazia a menor ideia que existia e que tem uma vocação muito maior para ser resolvido no ambiente de uma Câmara do que no judiciário. Então, isso é com vocês. E por isso a ideia de criar um núcleo. Nós não vamos inventar a roda, nós não vamos dizer para os profissionais de uma determinada área o que eles podem resolver numa Câmara. Eles é que tem que ser. Se vocês precisarem para isso ser viável, eles vai fazer e vai apoiar. Seja com a escola, porque existe um gap cultural sobre uma cultura de litígio, uma cultura adversarial nossa que é muito arraigada, né? Mas também para conhecer mesmo as técnicas, as ferramentas, isso está à disposição. Isso, eu acredito que com a ABAME a gente conseguiu viabilizar de uma maneira muito especial, com coisa prática, né? Com oficina, com workshop, trazendo esses esclarecimentos, trazendo os modelos, discutindo cláusulas, discutindo soluções, né? O Luiz faz um evento para a área de vocês, com que a gente participou, Casa Lotada, um evento incrível. Em pouco tempo de conversa, o Luiz começou a trazer para a mesa uma série de alternativas, possibilidades de aplicação, de funcionamento da Câmara, enfim. Nós, Camis, não vamos conseguir
dar tanta função para a Camis quanto vocês podem dar. Nós estamos absolutamente abertos para que vocês façam exatamente o que o Luiz fez. Levantou aqui, olha, a gente acha que para determinada modalidade de conflito, um outro ticket, uma outra forma pode tornar mais acessível. A gente quer isso, né? A missão de democratizar o acesso é uma missão real nossa. E ela não é uma missão fácil de carregar. A gente precisa 12 advogados para isso. A quantidade de preocupações e de críticas que se gera quando se traz uma solução como a Camis, como o professor diz, né? Disruptiva, né? São imensas. Então, a gente ouve todo tipo de objeção. Talvez a mais simples dela foi a que Gabriel trouxe em evento que ele ouviu dentro do escritório, né? Não, a arbitragem é só para alguns poucos. Como assim democratizar o acesso à arbitragem, né? Enfim, então, os contratos milionários têm acesso, o resto, que vá para a fila do SUS, isso não, né, não parece muito congruente com o que a gente pensa de acesso à justiça, né? Bom, enfim. Bom, e aí, minha gente, nesse contexto, né, do que pode ser feito, se vocês tiverem dúvida, sobre o que pode ser feito ou como acessar a Camis, entre em contato. Tá? Pode ser por e-mail, pode ser no site da Camis Brasil. Vocês que são daqui do Rio, eu estou aí, lógico, nesse momento dirigindo para quem é do Rio, podem fazer isso direto por e-mail, pelo nosso telefone na Camis. Né? Nosso e-mail é camis.rio@camisbrasil.com.br. Agora, eu tenho uma questão que eu queria levar para aí, como é que eu falo, com quem eu falo. Podem ligar para a Camis, provavelmente quem vai atender é a Tatiane. Falar da câmera aqui do lado da gente, né? Fisicamente, a gente está aqui na Rio Branco, com a Assembleia, então tem uma estrutura física, né? Para atender vocês, para receber vocês. Se for com a agenda marcada para os nossos workshops, inclusive, está direito a vir ao meio-dia, né? A gente já sai. Sim, sim. O site da Camis tem não só a tabela, eu recomendo vivamente que vocês acessem para ver a tabela de custos da Camis, extremamente atrativa, como disse o Beto Vilela na abertura do evento, mas também os nossos modelos de cláusula. Para mediação e arbitragem, tem muitos outros tipos de solução que entra na Escola Camis para assessorar no como fazer, no como implantar. Tá? Então, não se acanhe. Perguntem, a gente quer, precisa das perguntas, precisa que vocês acessem, procurem entender como fazer. camis.rio@camisbrasil.com.br ou vocês advogam fora do Rio também, pela Brasil, que entra de demanda é distribuído para toda essa rede de câmaras, como disse o Beto mais cedo, Ceará, Bahia, né, São Paulo. São Paulo está virando, na verdade, um manancial de Camis. Ribeirão, em breve, vai ter também, é isso? É um hub de unidades da Camis, enfim. Então, basicamente, a gente vê algumas ainda, né, no nosso radar que devem vir. Então, não se acanhem, não. Liguem para a gente, até o celular fica à disposição, o e-mail, nosso telefone fixo, e aqui, Rio Branco, Assembleia, Rio Branco 151, Sexto Andar. Tá? Usem e abusem da Camis, porque a gente quer, quase como uma dica também além, lógico, do bom desempenho da Camis, mas é uma questão de honra também de mostrar que existe, sim, a necessidade e a viabilidade de se trazer uma Câmara de Mediação e Arbitragem para todos os tickets da advocacia e não para uma advocacia extremamente elitizada, nada contra, absolutamente, mas a advocacia precisa disso. Né? O arsenal de possibilidades de se fazer honorários fora do judiciário é cada vez maior. Diferente, maior, mais rápido. Né? Mas a gente precisa saber precificar, precisa saber onde estão essas oportunidades e a gente está à disposição para ajudar nisso. Por fim, além da gente ter essa ideia de democratizar o acesso e de ajudar na formação dessa cultura, a gente valoriza também muito o estudante. Tá? Então, é muito importante, isso eu quero deixar no radar, vocês envolver o jovem advogado, envolver o estudante de direito, e essas oportunidades nós estamos procurando. Né? Nós estamos constituindo um conselho discente, um conselho de alunos e de jovens advogados que estão ingressando na carreira,
porque nós entendemos que esse fluxo de contribuições é vital para arejar e para promover efetivamente esse acesso aos métodos extrajudiciais. A receptividade é muito boa, e aí eu vou me reportar a Jaine, é uma máquina do quadro lá da Universidade Veiga de Almeida, que a Jaine criou no Peito e na Raça, né, um grupo de mediação e arbitragem da Veiga de Almeida, fez um evento enorme, não tem um mês o novo evento, né, Casa Lotada, o Gabriel fez menção a esse evento, enfim. E ali tem a advocacia que ainda não está endurecida como a gente já está, né, em relação a pensar em judiciário, enfim, né? Essa advocacia precisa desses métodos e ela tem uma vocação até que a gente para gerar uma nova cultura de pacificação social e de restauração das relações. Tá bom? Perdão, Marco. Perdão, minha mulher que não está me ouvindo, mas já deve perceber que eu não obedeci. Tá? Um abraço para vocês. Muito Bom, bom, pessoal, enfim, eu, enquanto diretor-presidente, só tenho a agradecer e agradeço mais uma vez, fortemente, pelo carinho, pela acolhida da Ana. Registro que não só por emprestar espaço, mas pelo prestígio que torna esse evento, mais uma vez, isso muito interessante. Aproveito e institucionalmente registro aqui os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do Dr. Daniel, e foi um entusiasta do projeto, pôde participar um pouco antes do ocorrido, de lives, enfim, é uma pena que não tenhamos mais aqui conosco. Mas, para além desses agradecimentos, eu gostaria de destacar aqui brevemente 2 pontos. O doutor Gabriel disse, o doutor Luiz Arechavala mencionou. Né? É preciso criar mecanismos de quebrar essa resistência à vida com os mecanismos adequados, extrajudiciais, se for o nome que queiram dar. E esse é o objetivo principal da Escola Campus. Eventos como esse, um núcleo específico, mais uma vez, temos 13 núcleos especializados, né? Esse é um deles. O mais recente, o maior, foi provavelmente com mais energia que a gente considerar atualmente. Isso é muito bom, né? Então, assim, eventos como esse, apoios como o da PAN, da OAB, engajamento de todos os coordenadores do São Paulo, coordenadores do Rio, coordenadores de Santa Catarina, engajamento do Dr. Gabriel, isso institucionalmente nos faz acreditar que a CAMES anda no caminho certo, com alguns propósitos muito bem delineados, que todos aqui puderam dizer, que a democratização do acesso à justiça, com J minúsculo, como o professor Frank disse, né? Isso associado a um ticket, a um valor acessível. Mais uma vez, vale a pena considerar a nossa tabela, que consta do nosso site, né? E registro aqui também, vivamente, como o Dr. Jorge disse, vale a pena acessar também nossos modelos de cláusula. O site da CAMES tem inúmeras situações que a gente encontra aderência à cláusula, então vale a pena acessar. Não vou me alongar, não vou repetir, tanto o Marco Yuri, quanto coordenador regional da escola, quanto sócio-fundador da unidade do Rio de Janeiro, como Gáudio, estão de parabéns. É com muito orgulho que a gente da administração central da CAMES vem, participa, enxerga, apoia na medida do possível. É muito bom para nós enxergarmos isso. Parabéns, parabéns aos coordenadores, a todos eles, doutor Gabriel, doutora Ana Lívia, doutora Laiana, doutora Bruna, doutor Luiz, doutor Leandro, que parece que hoje não pôde estar presente, deixa eu sair. E agradeço, finalmente, aqui ao meu querido amigo, acionista de CAMES, assim como eu,
Dr. Ronaldo Galo, que é o diretor da Escola Campos, que hoje, por um infortúnio, não pôde estar aqui presente, mas aqui agradeço e parabenizo também a gestão do Dr. Ronaldo Galo, em frente à Escola Campos, que tem a visão de arejada de permitir que núcleos importantes sejam criados na Campos, que é o exemplo desse. Né? Então, assim, parabenizo ao Dr. Ronaldo Galo, que não pôde estar presente, a coordenadora acadêmica da escola, a doutora Evelyn, que também não pôde estar presente, a Tati, que é sempre muito solícita conosco também na Câmara do Brasil, a Valéria, que, como o Gaudio disse, sem ela também a gente teria dificuldade de colocar tudo isso de pé. O Val deve estar nos ouvindo aqui, querido Val. E, mais uma vez, a todos vocês que puderam aí e estão aqui conosco até esse horário da noite presencial. Parabéns, parabéns, Marco, parabéns a todos os coordenadores, parabéns aos membros do grupo. Muito obrigado. Bom, gente, já me encaminhando aqui para a gente encerrar, adiantado da hora, e já agradecendo a presença de todos mais uma vez, né? E já convidando todos para que a gente possa passar aqui para o nosso coquetel. Só queria aproveitar a oportunidade, o Ronaldo já falou sobre os nossos workshops, a Escola Campos aqui no Rio tem realizado uma série de workshops, a gente tem eleito assim, matérias que a gente entende relevantes para desenvolver e criar, de fato, esses laços de cultura com os métodos extrajudiciais. A gente tem próximo, na próxima sexta-feira, dia 23 de junho, o segundo módulo sobre mediação escolar, com a nossa mediadora, a Cristina Lobato. Vamos lançar em breve aí o nosso calendário para o segundo semestre. E, enfim, eu só queria, a respeito do núcleo imobiliário, deixar registrado aqui o nosso calendário de atividades também, para vocês acompanharem. A gente está abrindo um edital no segundo semestre para a chamada de artigos com publicação especializada. A gente vai lançar também um e-book específico sobre os métodos extrajudiciais no direito imobiliário. A gente tem a previsão de realizar aqui, junto com a ABAME, uma série de oficinas para a divulgação dos métodos extrajudiciais para os advogados atuantes aqui no mercado imobiliário. Vamos realizar, dentro da nossa programação dos workshops, no segundo semestre, aqui na Campos Rio, 2 workshops, o Gabriel mencionou, né, a gente realizou o primeiro em maio, mas a gente tem previsão de fazer mais 2 dentro dessa temática. E, por fim, também a gente está prevendo, no nosso simpósio anual, que vai acontecer no final do ano em Brasília, a composição de uma mesa específica só sobre o direito imobiliário, né? Então, para a gente prestigiar o nosso núcleo e os nossos coordenadores. E deixar também aquela mensagem para aqueles que eventualmente desejem ainda integrar, Gabriel falou, né? A gente está com alguns pedidos aí para integrar o núcleo, que nos procurem, que tragam, né, seus currículos, que a gente vai ter muito prazer em dar encaminhamento. E já encerrando, não sei se eu passo para a Caroline, para encerrar, e a gente agradece, então, mais uma vez a presença de todo mundo que acompanhou online, tem gente online ainda nesse horário acompanhando a gente também, né? E a gente declara encerrado com muita felicidade o lançamento aqui do nosso grupo imobiliário da Campos. Obrigado.